Olá, graça e paz, meus amados irmãos e amigos. É motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos para falar do grande amor de Deus e dizer o quanto eu me alegro poder servir ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira e o nosso tema é uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. O nosso texto básico é Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29, que diz o seguinte: acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondo mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós, outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como ele disse, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guarde até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe com a sua palavra neste momento. A maior das cartas é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira era a sede de vários grêmios de comércio: ouro, prata, bronze, púrpura, tintureiro, alfaiates, enfim, tantas coisas que eles tinham nesse gênero, nessa variedade do comércio. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Cada grêmio tinha sua divindade titular. O que os cristãos deveriam fazer nessa circunstância? O que você faria como cristão se tivesse que estar num grêmio desse e ter que participar dessas entidades, dessas divindades para cada grupo que você pertencer? Transgredir ou progredir? É a pergunta. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? A oportunidade que muitas pessoas têm hoje em dia para se aproveitar de mais ser esperto do que ser santo. Qual é a posição do cristão? Qual é a nossa posição diante de uma situação dessa? Se sai do grêmio, perde sua posição social, a sua reputação e os seus lucros financeiros. Se permanecer nessas festas, nega a Jesus. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente, aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas vamos ver de que forma Jesus observava, de que forma Jesus vê essa igreja.
do ponto de vista humano, ela era uma igreja próspera, crescente, mas Jesus, como ele veio? Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Jesus se apresenta aqui como conhecedor profundamente da igreja. Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as pessoas infiéis. Então, ele conhecia, no versículo 24, ele era profundamente conhecedor dessas coisas. Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Versículo 19, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então Jesus se apresenta aqui como aquele que conhece e elogia as marcas positivas da igreja. A igreja era operosa, é o que nós podemos ver aqui. Conheço as tuas obras. Ele fala aqui sobre a questão das obras da igreja. Havia trabalho, havia labor, havia agenda cheia daquela igreja. Ela não parava de trabalhar, ela não estava acomodada. Outra coisa, a igreja era marcada por amor. Ela possuía a maior das virtudes, o amor. É o contrário de Éfeso, que não havia amor. Isso já havia em Tiatira. Então, a igreja era marcada pelo amor. Outra marca da igreja era a fé, confiava em Deus. Então nós podemos observar aqui que esta igreja ela tinha algumas marcas que Deus, que Jesus via nela. Operosa, trabalhava, amava e tinha fé, confiava em Deus e fazia aquilo que tinha que fazer. Outra marca desta igreja é que ela perseverava, ela era paciente, ela era triunfadora. Ou seja, a igreja passava pelas provas com firmeza. Ela não baixava a guarda, ela não esmorecia, ela não se entristecia, mas ela ia sem temor avante, fazendo a obra do Senhor. Outra marca que essa igreja tinha era a marca do progresso espiritual. Ela estava em franco progresso espiritual. As últimas obras dela era mais numerosa que as primeiras. Essas marcas que esta igreja ela progredia mesmo sem o apoio da maioria. Antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprovava a igreja. Tiatira estava crescendo. Ela estava numa crescente. Só que isso incomodava muito. O inimigo era incomodado por isso profundamente, porque ela estava numa crescente. Tá? Tiatira estava crescendo. Ela era operosa. Nesse aspecto aqui, nós podemos observar que ela era uma igreja que era operante. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Ele reprovava essas questões aqui da falsa moralidade. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel tinha exercido em Israel. A tolerância da igreja com o falso ensino provocava a ira de Jesus. Muitas pessoas têm sido tolerantes ao pecado, têm sido tolerantes àquilo que o mundo oferece, têm sido tolerantes às coisas que o inimigo de nossas almas coloca diante de nós para vivermos. Não é bom para o desempenho e para o crescimento da igreja. Naquele bonito campo, permite-se que uma planta venenosa viceja. Qual é essa planta? É o pecado, é a falsa religiosidade. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Jesus demonstra um zelo.
Jesus tem um zelo muito especial para com a sua igreja, irmãos. Ele jamais vai permitir que essas coisas aconteçam. Ele vai denunciar. Outra coisa que nós podemos observar o que existia no meio desta igreja. A falsa doutrina. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado, era fazer o quê? Era conhecer as coisas profundas de Satanás. Então ela pregava aqui que para você vencer essas coisas, para vencer o pecado, você precisava se envolver com o pecado. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deveriam participar dos banquetes, das festas, comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. Ela ensinava que os crentes devem defender seus interesses materiais a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Amava mais o dinheiro do que a Jesus. E isso ela tentava colocar na cabeça das pessoas, que elas precisavam defender o seu comércio, o seu lucro financeiro, muito mais do que a fé. E que era mais importante praticar todas aquelas coisas para ter bons lucros do que temer ao Senhor, do que viver de acordo com a vontade do Senhor. A outra coisa que ela colocava na igreja era a falsa moralidade. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismos. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. Então, o que é que ela estava ensinando aqui? Que eu precisava ser liberal, que a igreja em Tiatira precisava ser liberal. E é o que nós vemos hoje. Eu posso fazer tudo. Algumas pessoas usam até a primeira parte de um versículo, todas as coisas me são lícitas. Mas elas não lembram que a outra parte do versículo o proíbe, o condenam, que não recomenda, que não é permitido um cristão fazer isso. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, queridos irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que está sendo ensinado, olhar para aquilo que está sendo mostrado e olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos vivendo essa falsa moralidade ou a falsa doutrina. Outra coisa, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confrontava em misericórdia. Olha o que Jesus fala aqui sobre esta questão da misericórdia. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que nenhum se perca, ele chama ao arrependimento, ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Então Deus é pacientemente amoroso, é pacientemente longânimo, ele tem prazer, ele não tem, aliás, prazer na morte do ímpio, mas ele quer que esse ímpio venha até ele quer abraçar, ele quer dar uma oportunidade. O desejo e a vontade dele é que nenhum desses se perca. Ele chama ao arrependimento. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, quem crê será salvo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele te dá tempo, irmão, querido ouvinte. Ele te dá tempo para que você se arrependa. Cada dia é um tempo de graça. É um tempo de oportunidade de voltar-se para Deus. Deus está te dando um tempo. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Não sei como está a sua vida.
Eu não sei como está a sua fé, como está o seu relacionamento com Deus, mas uma coisa é certa, Ele sabe, você também sabe. Então Ele te dá oportunidade, como diz aqui, cada dia é um tempo de graça. É uma oportunidade de se voltar para Deus. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e Ele quer te dar uma oportunidade. Hoje é dia, é momento, é hora de oportunidade de você aceitar a graça salvadora e redentora de Deus para a sua vida. Deus está falando com você. A porta da graça ainda está aberta. Os braços do perdão estão estendidos para você. Talvez você não esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca ainda chegou ao pleno conhecimento da verdade. Então ele está te dizendo, a porta da graça está aberta, vem, entra, arrepende-te e faz aquilo que é para ser feito, porque os braços do perdão estão estendidos para você. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouçam. Então a porta da graça está aberta. Os braços do perdão estão estendidos. Antes de Deus condenar você, Ele te disciplina para que você entenda que Ele de fato é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tem domínio sobre você, sobre sua vida, e que ninguém mais do que Ele é sabedor do que eu e você precisamos. Quando precisamos ser disciplinados, não reclame, não blasfeme, aceite, porque para o seu bem que Deus está fazendo isso através da correção, da disciplina. Ou seja, a disciplina é um ato de amor. Quando nós repreendemos os nossos filhos, é porque nós estamos o amando. Quando nós disciplinamos um membro da igreja, porque nós o amamos. Quando nós corrigimos alguém que é próximo de nós, ou disciplinamos, é porque nós estamos demonstrando amor. E é por isso que quando Jesus disciplina aqueles que fazem parte da sua igreja, que são seus filhos, é porque Ele ama e não quer que nenhum se perca. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação implacável do juízo de Deus. Então, quando você não se arrepende, aí sim, Deus deu um tempo para que você possa se corrigir, para que você possa se arrepender daquilo que você está fazendo. Talvez um pecado que você tem cometido, uma falha que você tem cometido diante de Deus, algo que você está fazendo que não agrada o coração de Deus e que você não consegue se libertar. Deus está te dando uma oportunidade antes que o juízo implacável dele seja aplicado em você. Ele está te dando uma oportunidade para que você se arrependa e não seja aplicado o juízo implacável de Deus. Jezabel não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Quantas pessoas também têm tido oportunidade de se arrepender, mas têm ido para a eternidade sem Cristo e sem salvação? Ou talvez não tenham ido para o inferno, mas tenham ido para a eternidade sem perdoar um irmão, sem se arrepender de algo que fez, que machucou a pessoa, e ela sabia daquilo, mas ela não se arrependeu e não pediu perdão para o Senhor e para aquela pessoa. Ela fechou, no caso a Jezabel, fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, com os seus próprios feitos, com aquilo que ela praticava, prejudicando o relacionamento da igreja com Deus, ensinando coisas que são contra os ensinamentos de Deus. Ela fechou a porta da graça com suas próprias mãos. Ela colocou aos pés o sangue purificador de Cristo. Ela arrumou uma condenação para si mesma. Ela zombou da paciência do Cordeiro. Queridos irmãos,
O salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete vida e paga com a morte. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Jesus não apenas tem olhos como de fogo, ele não apenas sonda a mente e coração, mas também tem os pés semelhantes ao bronze polido, prontos a esmagar os seus inimigos. No dia do juízo, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro estará irado. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Essa é a nossa grande alegria, essa é a nossa grande esperança, irmãos, estarmos no meio de pecadores que somos também, mas de pessoas que são coniventes ao pecado, de pessoas que praticam o pecado. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os seus ensinos para a sua própria destruição. Porém, havia na igreja um remanescente fiel. Isso nos alegra o coração, porque em meio a tantas pessoas, em meio a tantos cristãos que espalhados no mundo inteiro, quando nós estamos falando da igreja, nós não estamos falando de uma igreja local, daqui da nossa igreja. Nós estamos falando da igreja universal, da igreja em toda parte do mundo. Sempre haverá um remanescente fiel. Pessoas que permaneceram firmes, mantendo a sã doutrina, agarrados na verdade de Deus. Cristo diz que esses, de fato, são livres. O jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos. Ser crente é ser verdadeiramente livre. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carne sacrificada aos ídolos. Porém, havia nessa mesma igreja irmãos que buscavam a santificação. O propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é a santidade. O propósito de Satanás é frustrar tal propósito. Então fique atento, meu irmão, fique atento, minha irmã, porque o propósito de Deus é um propósito especial para nós, que é a santidade. É nos tornar santo para habitar cada dia na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus, sede santo, porque eu sou santo. Mas o diabo está aí para tentar frustrar. Se o diabo não pode destruir a igreja por meio de perseguição ou heresia, tentará corrompê-lo ou corrompê-la com o pecado. Não se deixe corromper pelo pecado. Esteja atento, esteja alerta. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Não precisamos do mundo, não precisamos dos prazeres, não precisamos das festas, não precisamos das orgias, não precisamos de nada que este mundo oferece, porque nós temos Jesus Cristo que nos satisfaz. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. Nós não precisamos, irmão. A verdade de Deus é suficiente para nossas vidas. A provisão de Deus para nós é suficiente para uma vida plena até a volta de Jesus. É o que
guarda até o fim as obras de Jesus, o vencedor. O vencedor é aquele que guarda até o fim. Perseverança é a marca dos santos, aqueles que se desviam e perecem no pecado, são como Judas, filho da perdição. Nunca nasceram de novo. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro vão ser honrados, vão assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Deus. Cristo é a nossa herança, irmãos, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Vê-lo-emos face a face, servi-lo-emos eternamente. Ele será nosso prazer e deleite para sempre. Cristo é melhor que os banquetes do mundo. Só ele satisfaz